Oi, 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 sorveteiros e açaizeiros. Aqui é Daiane Campos, da Sorveteria de Sucesso. E hoje eu vim aqui para compartilhar com você como que funciona o nosso método Sorveteria de Sucesso, onde eu e dezenas de alunos que têm sorveterias e açaiterias conseguiram dobrar e até mesmo triplicar o faturamento da sua empresa, independente de ser o verão ou inverno, porque sorveteria de respeito, uma sorveteria que faz sucesso, tem que vender o ano inteiro, gente. Não existe essa, o inverno é tranquilo, o inverno eu posso fechar, o inverno é pra gente descansar. Não, você precisa vender o ano inteiro, lembrando que no verão a gente vai ter picos de venda, mas nada dessa história que eles te contaram aí, que as suas vendas podem cair até 80%, chegando até 90% nessa época do ano. Mas antes de te contar como que funciona esse método, eu preciso compartilhar com você um pouquinho da minha história, para você compreender como que é real. Assim como todo empresário, nós começamos a nossa empresa com o sonho de ter liberdade de tempo e dinheiro, né, gente? Ninguém quer abrir uma empresa só por prazer. Eu quero ser um empresário. Todos nós somos movidos pelos nossos sonhos. E como a gente começou a nossa loja foi de uma forma assim bem inusitada. Foi bem quando começou a ter o açaí, o creme de açaí na tigela, né? E quando a gente iniciou o nosso negócio, ainda era aquele açaí que a gente comprava a caixa e precisava bater no liquidificador. São 12 anos já de mercado que a gente tem. Então, quem tá aí há mais tempo vai lembrar de como era esse açaí. E olha só como que a gente iniciou. Eu trabalhava no Banco HSBC, meu marido trabalhava no Sicoob, ele já tinha um pequeno negócio e ele lutava jiu-jitsu. E nessa época, abriu o primeiro açaí aqui da cidade. E os meninos iam lá para fazer o esporte, né? Depois do esporte, iam tomar o açaí deles. E eu, particularmente, na época, detestava o tal do açaí. Eu brigava com a Adalto, assim, Adalto, fica gastando dinheiro com esse negócio. Isso não é bom não, isso é horrível. Mas eu sempre fui muito empreendedora, desde a infância. Eu sempre gostei de fazer vendas de revista de Avon, Natura. O empreendedorismo sempre esteve enraizado na minha vida, sabe? E muitas das vezes que eles saíam para ir nessa açaiteria que abriu, eles chegavam num determinado horário, estava fechado, iam mais cedo, estava fechado, iam mais tarde, às vezes estava fechando mais cedo. Então, assim, começa a analisar os erros que esse pessoal cometia. Eles não tinham um horário para abrir nem fechar a loja. Eles tinham um atendimento péssimo, eles achavam que estavam fazendo um favor para a população abrindo o seu negócio. Tinha dia que eles simplesmente não abriam o negócio deles. E cada dia o açaí ia com um complemento diferente. Mas o que aconteceu é que a gente sempre passava por lá e via que ficava cheio e que as pessoas, às vezes que a gente conversava, falavam assim, poxa vida, eu queria ir lá para experimentar o açaí, nunca comi, nunca experimentei, mas nunca está aberto. Então isso foi uma falta muito grande que eles cometeram. E um belo dia, nós saímos para ir lá, fui lá com o Adalto, forçada, obrigada, fui só para acompanhar ele. E quando a gente chegou lá na porta, eles estavam tirando as coisas de dentro e falaram que estavam fechando. E a gente se olhou assim e falou assim, poxa vida, mas a gente vê sempre aqui cheio, né, fechando. E eu acredito que o real motivo deles terem fechado foi porque não queriam aquele trabalho que dá uma açaiteria, uma sorveteria no seu início. Onde nós, empreendedores, temos que estar ali por muito tempo para aprender a trabalhar, para aprender a delegar, ver como funciona, ver qual que é a demanda maior, ver qual que é o açaí que mais vende para a gente poder investir mais nesse produto. E aí, a gente saiu, assim que a gente entrou no carro, o Adalto falou para mim assim, Dai, vamos abrir um açaí? Eu falei, você tá louco? Eu não quero abrir açaí não, nem gosto. Não quero nem saber de açaí. Congelei aquela conversa ali naquele momento. E a Adalto já ficou lá pensando, açaí. E daí uma semana, gente, o Adalto trabalhava no banco, ele acabou passando mal de estresse lá dentro do banco. E tirou um período de férias
E dentro desse período a gente foi conversando e eu aceitei a empreitada de pegar e abrir um açaí. E agora pensa bem, ele teve 1 mês de férias, eu saí do banco e dentro de 1 mês a gente abriu a nossa loja de açaí. De uma forma que na época as coisas ainda funcionavam, porque há 12 anos atrás, a cidade onde a gente está hoje era carente de comércio, sabe? Então a gente pegou, escolheu um ponto, era até o ponto onde era esse açaí que ficou fechado uns 2 meses, e o senhor não alugou, fez um combinado com a gente. O dia que a gente foi levar o pintor lá, ele tinha combinado com outra pessoa, a gente saiu triste, que a gente queria remontar o açaí ali com outro nome, né, com outras características, e não deu certo. Mas a gente entende também que às vezes os planos do Senhor não são os mesmos que os nossos. E daí a pouquinho a gente conseguiu compreender que o Senhor já tinha reservado o lugar onde seria a nossa primeira loja de açaí. Longe do lugar movimentado da cidade, um pouquinho mais afastado, um lugar que não tinham tantos comércios quando a gente iniciou, um ponto novinho, um ponto pequeno de 27 metros quadrados. Deu tudo certo na hora de fechar o aluguel. Sabe quando as coisas fluem, gente? Tudo fluiu para que desse certo a gente abrir a nossa primeira loja, sabe? Foi uma loja simples, a gente tinha mesinha branca de plástico, fizemos uma logomarca e o meu filmmaker, que está aqui hoje, 12 anos depois, foi quem nos ajudou a criar a logomarca e fez o nosso primeiro cardápio. Tô falando a verdade, Rodrigo? Verdade. Enfim, gente, eu lembro até hoje que a gente ficou até tarde com o primo do Adalto, que ele ficou fazendo uma textura na parede, a gente pintou uma parede de roxo, os móveis eram branquinhos, MDF simples, divisória de MDF para cozinha, a parte de atendimento é a parte da cozinha, né, gente? A gente sem saber muito como que aquilo ali ia funcionar e fomos mais por intuição. Por que que a gente foi por intuição naquela época? Porque não tinha informação sobre nada, a gente ainda não vivia na época dos treinamentos online, onde tem vários conteúdos no YouTube, que você tá ali para aprender como abrir a sua sorveteria do zero. Dicas do que fazer para o meu morango não estragar, do que fazer para ter um bom movimento, não tinha nada, a gente teve que iniciar totalmente do zero e sem entender. Ainda não tem. Você acha? É, são poucos. Depois eu vou compartilhar com vocês também o porquê que eu comecei com os cursos. Gente, vocês não têm noção de como as coisas começaram a fluir pra gente. Então, assim, quando a gente iniciou o nosso negócio, tudo dentro de 1 mês, eu tive uma sacada muito importante e na época eu não tinha noção da importância disso pro negócio. Que quando a gente iniciou, eu comprei umas taças. E as taças eram até umas taças que tinham tampa, que era coisa decorativa. A gente não achava taça igual tem esse monte de taça hoje aí. Você pega uma taça de cada modelo para fazer um açaí. Então, assim, principalmente na cidade, que eu tinha que tirar tudo daqui, do comércio local, para mim foi excelente ter descoberto essas taças. Porque a gente criou um produto, criou uma experiência para o cliente e eu não tinha noção da importância disso dentro do meu negócio. Só que eu não trabalhei isso da forma certa. Eu fiz o que muita gente que trabalha com açaí e sorvete faz. Eu achei que aquilo ali estava dando muito trabalho e tirei aquilo do meu cardápio. Vocês acreditam? Conseguimos inaugurar o nosso negócio, a gente fez convite, entregou pessoalmente para as pessoas que a gente conhecia. Muita gente não acreditou no nosso negócio, principalmente pela localização dele, né, que não estava no auge onde as pessoas vão, no centro comercial. E falou que você saiu do banco pra... Nossa, gente, a minha sogra. Até que a família do lado do meu pai e da minha mãe, eles nunca foram de falar muito sobre isso, não, dar muito palpite nisso, não. Mas a minha... Esse mosquito, Rodrigo. Gente, mas a minha sogra, para ela foi uma das maiores percas para ela foi o meu marido sair do banco
que ele trabalhava socialzinho, aquele uniforme bonito, arrumadinho, barbinha feita todo dia, né? Ela não conseguia aceitar aquela situação, ela não conseguia ver que sair do banco para ter um negócio próprio seria melhor, né? Que a pessoa, principalmente a pessoa um pouco mais velha, ela acha que a pessoa, ai, trabalha no banco, uau! Né? Enfim, a gente teve que fazer um trabalho psicológico nela quando a Adalto foi sair do banco para poder vir trabalhar no nosso negócio. Gente, quando a gente abriu o nosso negócio, o abrir as portas para funcionar, funcionava. Porque o mercado era muito carente de tudo. E assim, nós somos tão abençoados que o nosso primeiro fornecedor de açaí, ele tinha um produto top. Porque a gente saiu daqui, foi em Belo Horizonte para buscar 10 caixinhas de açaí no primeiro fornecedor que a gente achou no Google. Aí olha a importância, a relevância do Google para o seu negócio, hein? Porque se não fosse a gente pegar vendedor de açaí ali no Google em Belo Horizonte, a gente não teria um fornecedor. A gente deu muita sorte com isso, pegou um açaí que era muito difícil de se trabalhar. Pra vocês terem noção, o primeiro ano pra gente não foi fácil, porque as pessoas já chegavam perguntando quanto tempo demorava pro açaí sair. Porque a gente tinha que bater o açaí, que vinha aquele açaí congeladão, era como se batesse um suco no liquidificador e colocasse numa caixa para congelar e depois você ter que servir aquele produto. Aí vinha aquele processo, tirar o açaí do freezer um pouquinho, bater no liquidificador para depois fazer aquela montagem. E a gente assim, sem experiência no mercado, sem experiência com o produto, final de semana era uma loucura, gente. Eu ficava no atendimento, o Adalto quis ficar na cozinha e eu chegava, abria a porta e falava assim, cadê o açaí? Tá demorando demais! E brava, que queria que as coisas funcionassem, mas a gente não conseguia colocar as coisas para funcionarem tão rápido, porque a gente não sabia como, a gente não tinha ninguém para vir e ensinar o processo. Então a gente teve que meio que aprender na marra, sabe? As coisas começaram a andar, começou a passar 1 mês, 2 meses, 3 meses de comércio. E eu nunca me importei com a questão de ter que trabalhar feriado, final de semana. Só que uma coisa que eu sempre foi muito sonhadora, sabe? Uma coisa que eu sempre quis quando a gente iniciou, eu quero fazer R$1 milhão, eu quero ter liberdade de tempo, eu quero viajar. Por quê? A partir do momento que eu abri um negócio, o dia que a gente fez R$1.000 no sábado e domingo, há 12 anos atrás, nós olhamos um pro outro, eu e a Adalto, né, falamos assim, tamo rico. E as coisas começavam a andar, o faturamento aumentando em relação ao que a gente era acostumado a ganhar antes, com o que a gente ganhava naquele momento, já era muito bacana. Só que vai chegando um ponto, gente, que você vai vendo que o que você fatura e o que sobra por mês, você não vai conseguir ficar milionário tão cedo. E que às vezes você está trabalhando, e o trabalhar me dá muito prazer, mas ser recompensado por aquilo. Mas quando vê que você está trabalhando para ficar na mesmice, isso meio que vai saturando, sobrecarregando a gente, né? E eu tinha alguns concorrentes na região, né, até no centro que eu falei para vocês que era mais movimentado, eram sorveterias tradicionais da cidade. Daí 1 ano de loja, eu já estava naquele sentimento, eu tinha passado por um inverno que tinha sido bem difícil, tinha feito caldo, macarrão, um monte de coisa para tentar aumentar as vendas nessa época do ano e troquei cebolas, fiz só para pagar o que gastei fazendo esses produtos. E veio a primeira Sol e Neve para a cidade. E olhando para o lado de concorrência, uma concorrência forte, mas aquilo me deu um gás e eu consegui ter um segundo despertar quando ela veio para cá. Ela veio, montou uma estrutura bacana, bonita, diferente, chamava atenção. E eu falei para o Adalto, falei assim, eu quero fazer um projeto com um arquiteto para a gente fazer uma loja bem bonita para poder chamar muita atenção. E essa foi uma sacada muito importante que a gente teve. Quando a gente conseguiu fazer um projeto com um arquiteto para fazer a reforma da loja, mais uma vez usei de forma manual os convites para as pessoas que a gente conhecia para a reinauguração da loja. Mas eu reinaugurei, gente, com tudo aquilo que eu já tinha na loja. Eu só reestruturei o layout da loja. A arquiteta foi lá,
fez um projeto bacana. Eu tirei as mesas de plástico, coloquei aquelas mesinhas retrátil, porque as minhas mesas ficavam na calçada. A loja ficou linda, ficou uma gracinha, super aconchegante. E quando a gente fez essa primeira reforma da loja, eu me lembro assim, em detalhes, que a primeira semana de reinauguração, a gente fechou 5 dias para reformar. Minhas reformas são sempre rápidas. A gente fecha com eletricista, com o cara do gesso, com o pintor, para cada um ir no seu momento ali e sair tudo junto e sair rápido, sabe? E a primeira semana de reinauguração, a gente dobrou o nosso faturamento. A gente dobrou o nosso faturamento nos meses daí pra frente, sabe? Por quê? Eu já tinha um bom produto, mas a loja tava aquela lojinha. Eu abri as portas, fiz uma paredinha roxa e, enfim, comecei a vender. Ali não, ali eu já estava entregando um ambiente diferente, com aquele produto bom que eu já tinha, então deu muito certo. Aí eu e a Dalton olhamos um pro outro mais uma vez e falamos, tamo rico! Que eu acho que é o normal de quando você começa a aumentar as vendas da sua empresa, né, gente? E o que aconteceu? Fomos passando o tempo, né? Chegou mais o inverno aí a gente já tava com aquilo embutido na nossa cabeça, até mesmo para a gente ouvir outros sorveteiros falarem, o inverno as vendas caem entre 80% e 90%. E assim, quando chegava o inverno, eu mesma ficava na loja ainda, né, eu não tinha liberdade de tempo, a gente não tinha colaboradores. Na verdade, a gente tinha um colaborador. Era eu, a Dalton, mais um colaborador, né? Depois que ele saiu do banco. Quando a gente iniciou era eu, mais um colaborador. Quando ele saiu do banco ele já vinha. E final de semana a gente tinha mais um freelancer. E depois dessa reforma, um colaborador, eu, a Dalton e mais 1 ou 2 freelancers, tá, galera? Então, assim, chegava o inverno, era todo ano a mesma coisa. Chegava mês de abril, maio, junho, que é um frio aqui louco em Manhuaçu, muito tranquilo. Julho começava a dar uma melhoradinha por conta das férias, né? Aí tinha agosto que era legal, setembro já começa, enfim, aí começa a temporada de verão, né? Aí passou mais um ano e pouquinho, a gente viu o que? A gente já não era mais novidade, né? E a gente meio que foi caindo naquelas mesmice, internet você não achava nada voltado para sorveteria, saiteria. E o que aconteceu? Os nossos concorrentes eram muito pacatos nessa época. Gente, veio um concorrente para a cidade que não era a franquia que nos estressou, mas foram os franqueados. Eles tiraram a gente do sério, do foco, e eles fizeram a gente ter um sentimento que a gente nunca teve na vida. Porque eles vinham na nossa porta chamar os nossos clientes. Eles abriram próximo a gente e eles vinham aqui para chamar os clientes passavam, que eles passavam de moto, tipo, buzinando, mandavam mensagem, ligavam para que eles conheciam, para não vir na nossa loja. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito pacífica e isso me tirou muito do sério, do foco. Ao invés de eu focar no meu negócio, eu foquei no concorrente, que saco, cara chato, falar mal. E aí eles tinham umas taças que nem eram taças elaboradas, era só tipo as bolas de açaí na taça com leite em pó por cima. E aí eu peguei, comprei umas taças, eu vou fazer açaí na taça também, porque às vezes a pessoa perguntava, né? E nessa época, olha só, eles trabalhavam com Nutella, eu não tinha Nutella. Por que eu não trabalhava com Nutella? Nem outro creme de avelã. Porque, primeiro, que eu achava que Nutella nem era tão bom, e segundo, que Nutella era caro. Pra que eu vou vender Nutella? Nutella era caro. Agora presta atenção na cabeça da pessoa. Nutella é caro? É. Eu vou vender Nutella? Vou. E eu vou ter lucro do mesmo jeito, que eu não vou vender ela pelo preço de custo? Então, se você acha que Nutella é caro, é porque você não está sabendo precificar o seu produto. E você está perdendo uma grande clientela, porque Nutella vende muito. Só o nome por si só já vende, tá? Que é um nome consolidado no mercado. E, gente, eles nos estressaram demais. E daí a pouquinho, você sabe o que aconteceu? Eles alugaram um ponto pouco pra frente de nós, que pra mim foi um alívio, mas um ponto tipo umas 6 vezes maior do que eles tinham. E eles fizeram uma baita, uma mega reinauguração e aquilo lotado. E eu acho que sim, que num determinado momento eu até tive aquele sentimento de por que o meu negócio
não deu esse boom, não deu esse movimento todo também. E nessa fase, eu já estava grávida da minha primeira filha, da Laura. Então, assim, vocês imaginam o estresse que a gente já passava com esse pessoal, com os hormônios da gravidez. Então, assim, pra mim foi um momento muito delicado. E eu tinha uma amiga nessa época que não era tão próxima. Infelizmente, eu perdi essa amiga, assim, pro Covid. Eu falo que é uma pessoa que eu sinto muita falta. A empresa dela ficou, né, gente? Ela faleceu, a empresa dela ficou de confeitaria. E na época, ela ficava me chamando para ir fazer curso de doce, de bolo. E eu falava assim, poxa vida, eu não tenho dom para isso. Porque o açaí, né, gente, pegava, era açaí, leite em pó, banana, enfim, não tinha que fazer produto nenhum, complemento nenhum para poder agregar no meu açaí. E eu falava assim, poxa vida, eu acho que eu não tenho dom para mexer com cozinha, para fazer nada disso. Mas ela insistiu, ela me chamou 1, 2, 3, 4, na 5ª vez eu aceitei ir pro curso dela, só porque tinha uma pessoa que ia fazer o curso que estava me devendo. A minha intenção era só ir lá para a pessoa ficar com vergonha e ver se me pagava. Não me pagou não, tá, gente? Já tem 12 anos isso. Tá com a conta até hoje, não esqueci também não. Mas enfim, comecei a fazer uns cursos de confeitaria, comecei a gostar, comecei a ver que esse mundo, eu precisava de técnica, eu não precisava ter nascido com o dom de ser uma confeiteira. Então, como eu já estava passando por um momento difícil com concorrência, o movimento da loja tinha caído muito, muito. Eu falei assim, eu vou começar a fazer uns bolos para eu poder vender. Aí fazia bolinho no pote, comecei a fazer uns bolos de encomenda. E uma coisa que eu fui entendendo, principalmente que eu já estava barrigão, né? É que aquilo ali era um bom mercado, mas me dava muito trabalho, porque às vezes a pessoa me ligava, tipo, 9 horas da noite, eu quero um bolo para amanhã. Aí eu pegava, passava no mercado para comprar os ingredientes e ficava até meia-noite, 1 hora, montando um bolo para no outro dia entregar para o cliente, né? E assim, eu tava meio que mudando o foco da empresa, por quê? Eu falei assim, gente, eu preciso de uma renda extra, porque a renda só da sorveteria não vai ser suficiente. Eu queria fazer um enxoval da minha menina, as coisas difíceis, apertadas. Foi aquela confusão até minha menina nascer. Aí quando ela nasceu, eu tive que dar uma pausa nesse mundo de confeitaria. E você que é mãe, tá vendo esse vídeo hoje, tava com seu filho, tava grávida, você não conseguiu fazer seu enxoval, você não conseguiu preparar tudo para a chegada do seu filho, você não conseguia ter tempo para curtir o seu bebezinho, de preocupação com a sua loja, que não estava dando certo e sabendo que a sua renda vinha toda dali. Vocês imaginam um mixer de hormônio, de confusão que estava na minha vida, gente? E eu olhava para minha filha e falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu preciso dar pelo menos o básico para minha filha. E o tempo foi passando, eu achava que eu ia ser sua mãe e aquela coisa de ter que cuidar de um bebê em tempo integral. Aí, esse finais de semana, minha sogra ficava com a minha menina e eu vinha para a loja e para mim era um tempo de descanso, porque como eu tinha que ficar muito tempo em casa para cuidar dela, eu amo ser mãe, mas eu vinha para a loja e falava assim, eu sei que a minha loja pode ser melhor, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu já estava com um tempinho e a internet já estava um pouquinho mais avançada, né? Eu lembro que a Laura estava com 1 ano de idade. A gente teve que pegar, estava no inverno, a gente teve que pegar o nosso cartão de crédito, que tinha um limite um pouco maior, passar R$ 7.200 no cartão, parcelar em 3 vezes para poder cobrir as despesas do mês da loja, gente. E eu lembro que o Adalto nunca vai esquecer dessa situação, porque ele fala assim, nunca mais a gente passa por uma dessas, nunca mais. E assim, foram momentos muito fortes, muito marcantes na nossa loja, que quem vê o tamanho da estrutura que eu tenho hoje, não vê tudo aquilo que a gente passou nesse momento, sabe? E a gente foi fazer, depois de um tempo, eu ficava muito na internet, eu comecei a fazer umas postagens de açaí e eu vi que aquilo tinha um certo resultado. Aí eu descobri um treinamento pessoal, de desenvolvimento pessoal. E a Laura, com 1 ano e meio, ficou com a minha sogra, a gente foi fazer. Vocês sabem o que eu descobri quando eu cheguei nesse treinamento? Que eu tinha muito potencial, que eu tinha muita ferramenta na minha mão
e que eu não utilizava essas ferramentas da forma certa. Eu não sabia organizar o passo a passo delas para eu fazer a minha empresa crescer. E assim, eu cheguei desse treinamento num gasto tão grande, gente, porque quando eu fui para ele, eu fui e eu tinha duas escolhas, eu tinha duas opções. Eu tinha que fazer uma escolha muito assertiva na minha vida, na vida da minha família, do Adalto, da Laura, né? Eu e o Adalto íamos fazer essa decisão juntos, porque ou a gente ia fechar as portas e ir embora do país, ou a gente ia fazer o nosso negócio dar certo. E imagina só, eu com um bebezinho de 1 ano e meio, sair do Brasil, do conforto da minha família, que me ajudava dentro daquilo que eu podia, eu tinha uma rede de apoio, né? Sair daqui para ir pro exterior. Então, assim, não ia ser uma jornada nada fácil. E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, agora eu já sei, eu já achei esse treinamento na internet de desenvolvimento pessoal foi bom, agora eu vou achar um de sorveteria e de açaí. Com certeza, se tem um, vai ter outro. E eu comecei a pesquisar sorvete, açaí, curso de açaí, curso de sorvete, e não tinha nada, eu não achava uma foto que prestasse ou que eu queria colocar na minha empresa sobre aquilo ali. E as sorveterias, que às vezes eu admirava, às vezes eu mandava uma mensagem no direct, o sorveteiro, gente, ele achava que se ele estivesse entregando uma dica, às vezes a sorveteria estava lá no Amazonas, eu tô aqui em Minas, ele achava que eu ia quebrar ele, sendo que a gente não tá nem perto. Então, assim, o sorveteiro sempre foi uma pessoa muito fechada. Então, às vezes, aquela sorveteria que dava certo, que funcionava, que fazia sucesso, ele não compartilhava aquele sucesso com o concorrente, mesmo esse concorrente estando aí a milhares de quilômetros de distância dele. Então, assim, o que eu fiz? Eu virei para o Adalto e falei assim, Adalto, e eu vou ter que criar os meus produtos. Então, eu peguei todo o conhecimento que eu tinha da parte de confeitaria, de todas as dezenas, acho que centenas de treinamentos que eu fiz nessa parte, e eu trouxe tudo aquilo ali para montar as minhas taças, o meu cardápio, os meus produtos de uma forma que funcionasse. Porque, por exemplo, eu não ia montar uma taça de bolo com açaí na época, que não é uma coisa que não ia funcionar. Então eu tive que pegar tudo aquilo que eu já sabia, transformar num produto para sorveteria, que fosse funcionar com açaí e com sorvete. E uma coisa que era muito importante, que eu falei para ele assim, Adalto, a gente vai montar em taça. Lembra que eu falei lá atrás que eu iniciei montando umas taças, depois eu tirei porque eu achava que dava problema? Aquilo ali era uma forma que a pessoa se encantava pelo meu produto e eu tinha perdido esse encantamento achando que dava era trabalho. Então eu falei assim, Adalto, a gente vai montar em taças. Aí nesse momento a gente já tinha mais opções de vasilhames diferentes. Então assim, eu tinha visto na internet uns pratos decorados, igual esse que eu ensino vocês a decorarem dentro do nosso curso. E eu adaptei tudo que é produto de confeitaria para trazer para dentro da sorveteria. Então o cardápio, tudo aquilo que vocês aprendem no curso, gente, são produtos testados e já aprovados por dezenas de sorveterias que dão certo. Tanto para montar taças, montar tigelas de açaí, montar produtos para o delivery. E eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. O dia que eu descobri como que eu ia trabalhar de forma digital com esses produtos. Eu sabia o que eu ia vender nesse momento, mas eu também tinha que anunciar. Eu aprendi que eu tinha que trabalhar com marketing digital na minha loja. E na época eu nem trabalhava com Instagram, era só o Facebook, galera. Vocês não têm noção do resultado absurdo que eu tive com o Facebook. Eu estava no mês de maio e a primeira meta que eu coloquei para mim, para Adalto, falei assim, Adalto, eu nunca mais quero ter um inverno igual nós tivemos nos anos anteriores. Eu quero ter um faturamento de agora para frente, como se a gente já estivesse no verão, pra gente chegar no verão bombando de verdade. E era mês de maio, em 15 dias eu construí o cardápio, Rodrigo fez o meu cardápio, a gente lançou os produtos, comprou vasilhame, fez os testes e eu apostei que nessa época do ano eu ia vender muito brownie quentinho, brigadeiro quentinho com sorvete. E eu criei apenas 4 taças de açaí, que eram tamanho únicos e cada uma com uma combinação diferente. Mousse de ninho, mousse de ferreiro, mousse de morango, mousse de maracujá, chantilly. E assim,
cada taça que eu fazia ela como se eu estivesse entregando para o cliente, porque eu queria experimentar ela do início ao fim. Porque uma coisa que você vai aprender dentro do curso é que você tem que ter uma combinação de sabores que vai marcar na memória do seu cliente, para ele consumir aquilo visualmente, uau, que produto maravilhoso, e quando ele der a primeira colherada, ele falar assim, maravilhoso, me surpreendeu, sabe? Isso era muito forte, muito importante para mim. Eu não queria vender só um produto bonito que a pessoa fosse lá só uma vez. Até porque, gente, imagina só se o cliente vai lá só porque o produto é bonito. Eu não consigo conquistar, eu não consigo fidelizar o cliente. Então ele tem que vir porque o produto é bonito e é bom. Ele quer experimentar um e já marcar a data de vir experimentar os outros, né? Então eram 4 taças de açaí, 16 combinações de brownie. Fiz o cardápio de inverno, todo bonito, aquele monte de combinação. Passou-se o primeiro mês de inverno. O que aconteceu nesse primeiro mês de inverno, Rodrigo? O que você acha que aconteceu nesse primeiro mês? Vendeu demais, gente. Vendi demais? O que eu vendi demais? Brownie. Não. Você tinha feito 16 combinações de brownie. O que eu descobri, gente, é que o meu cliente, no inverno, ele não ia na loja, não é porque estava frio, é porque ele não tinha uma razão, um motivo para poder ir lá. Então, ao invés de eu ficar vendendo aquele monte de brownie quentinho por conta de estar frio, eu vendi tanto açaí que o vasilhame que eu comprei não foi suficiente. Eu tive que repor e eu ficava chocada na hora que eu entregar nas mesas, 3, 4 açaí, um brownie. Então, assim, pensa que para cada 20 taças de açaí, a gente vendia uma de brownie. A pessoa precisava de um motivo, de uma razão para ela ir na minha saiteria. Não precisava especificamente de um produto quentinho. Então, gente, nesse mês de junho, inverno, dava até neblina. O meu faturamento foi o mesmo faturamento que eu tive em janeiro. Vocês imaginam a cara da sorveteira, a cara que a gente fechou o mês. Fechou o caixa, foi lá conferir quanto a gente fez em janeiro e viu que era o mesmo valor. Vocês imaginam o tamanho da minha felicidade? E assim, aquilo que o concorrente fazia, para mim já não importava mais. Eu já não acompanhava mais em rede social, eu já não olhava para a loja dele mais, porque eu estava totalmente focada no meu negócio, no meu resultado. E eu comecei a compreender que tem espaço para todo mundo, mas que eu sou a única responsável pelo sucesso da minha empresa. Então, se eu quero ter uma empresa que vende mais, que é o destaque, que é a referência na região, eu preciso entender o que está de errado para eu mudar e para eu fazer esse sucesso que eu sei que eu mereço. E, gente, uma coisa assim que foi muito importante para que essas vendas começassem e a gente vendesse muito no inverno. Eu vou contar aqui agora, eu acho que o Rodrigo não vai acreditar no que eu tô falando. Principalmente que ele fica lá nas minhas páginas, os meus patrocinados, que vocês estão vendo aí, é ele que faz. Mas eu ainda tinha uma cabeça pequena quando a gente fez esses lançamentos, mesmo a gente tendo vendido muito nesse inverno. E eu não tinha financeiro nessa fase. As taças, era caneca na verdade que a gente comprou, as taças pro brownie, comprei no cartão, parcelei, não era muito e a gente não tinha valor para investir. A gente não tinha dinheiro em caixa. E inverno, né? Mas fiz as fotos do meu celular LG K10 que eu comecei, tá? Então não fica colocando desculpa que você não tem um celular para fazer foto e vídeo. E era só no Facebook, não tinha stories na época. E eu fazia as fotos das taças, dos produtos. E eu descobri na época o botãozinho de patrocinado do Facebook. Que eu tinha página, né? Postava um troço ou outro lá de vez em quando, mas não sabia o propósito da página, eu não sabia como é que aquilo ali funcionava. E aí quando eu descobri aquele botãozinho, eu falei assim, Dalton, vamos patrocinar então, vamos começar com patrocinado. E para reinauguração, com o lançamento de cardápio, que eu contei para vocês que eu fiz manualmente quando eu reformei, fiz o layout da loja, né? Nesse lançamento de cardápio eu já fiz pelo patrocinado do Facebook.
Rodrigo, quanto que eu investi de patrocinado, que eu deixei a loja lotada no final de semana? Chuta, valor bem baixinho. R$200. Eu investi R$15, gente. R$15. R$15, que eu tinha medo de colocar um dinheiro ali, não dar resultado, não dar nada. Eu sei que deu tipo assim 100 compartilhamentos. Porque o negócio era tão diferente do que as pessoas já tinham visto, era tão assim, poxa vida, eu quero ir pra comer isso aqui, que eu nunca vi um negócio desse. Fotos sem resolução, mas era diferente, era inovador, principalmente pra época. E foi R$15, eu sei que no mês de final, foi tipo 25 de maio, então no finalzinho de maio, com o mês de junho, eu devo ter gastado em orçamento total com o Facebook R$50. E a gente vendeu o mesmo que a gente vendeu em janeiro. E deixa eu te falar uma coisa, esse botãozinho do Facebook, do Instagram de patrocinar, tem o mesmo poder que tinha lá atrás. Então hoje você consegue pegar o seu produto bom, um produto bacana, apresentável e patrocinar, entregar ele para a cidade toda e ele ter esse mesmo efeito de lotar sua loja. Então usa ele, porque assim, eu não usava porque eu não sabia como funcionava. Olha o tanto de informação que você tem sobre isso hoje. Então assim, eu quero que você faça o meu treinamento Sorveteria de Sucesso, que você vai conseguir dobrar até triplicar suas vendas. E você precisa usar o Facebook e o Instagram junto. Que a gente precisa trabalhar em equipe para você conseguir ter a sua empresa com o sucesso que você sempre sonhou que teria. E uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo e eu consegui ter um despertar muito grande para isso, após esse momento, gente, é que eu não podia parar. Porque para você que me ouviu até agora aqui, parece que pronto, daí pra frente, a vida da Dai foi um conto de fadas, tudo dando certo, tudo fluindo. Daí pra frente, gente, começamos a ter os probleminhas de empresa, a dor do crescimento, contratar a equipe não dá certo, como treinar. Eu ficava muito tempo, às vezes, presa ali no negócio e fui tendo que aprender a trabalhar no meu novo formato de negócio. E aí, o que aconteceu? Cardápio novo, loja bacaninha, tava bacaninha já. Porque já tinha um tempo, tinha reformado, então assim, reforma precisa de manutenção, não é verdade, gente? E uma coisa que a gente começou a perceber na nossa empresa, depois do boom dos produtos, depois de anunciar no Facebook, é que as pessoas chegavam na nossa loja e pegavam o celular. Cadê meu celular, Rodrigo? Não, pode deixar o celular, gente. Vamos pensar que aqui é meu celular. Chegava lá no balcão de atendimento, pegava o celular dela e fazia assim, Dai, eu quero essa taça aqui, ó. Não, beleza, essa é a taça Kinder. Não, mas é igual essa aqui? É igual essa aqui. O prato bem decorado assim? Vai, a gente que faz, essa foto é nossa. Mas igualzinho? Por que que as pessoas chegavam e perguntavam isso, gente? Ai, gente, me desculpa, não aguento ficar de casaco, mas não. E sabe por que as pessoas perguntavam isso, gente? Se aquele produto era feito ali? Porque o layout da nossa loja já não remetia mais os produtos que a gente tinha. A loja era bonitinha, arrumadinha, mas já estava ultrapassado. A gente faz uma reforma, mas a gente está tendo sempre que fazer uma manutenção, que melhorando e inovando. Então, assim, a pessoa olhava para nossa loja e quando ela vinha, porque ela viu a taça na internet. Quando ela chegava na loja, ela pensava assim, poxa vida, será que é aqui mesmo que tem aquelas taças que a gente viu? Será que é? E assim, o layout não passava credibilidade do produto que a gente tinha. Então, assim, uma pessoa me indicou que no Sebrae tinha um arquiteto que era um projeto bacana sobre arquiteto, né? E aí eu fui lá, fui entrar em contato com o Sebrae, eles realmente tinham esse projeto. E você sabe o que é o bacana desse projeto para mim? E foi um projeto que me fez entender um pouco mais de como eu faria isso daí pra frente. Veio uma arquiteta de fora, ela é especialista em negócios. Primeira coisa que ela vem fazer é analisar o meu produto, o que eu vendo, e conhecer quem é a Daiane. Porque o meu ser, o eu Daiane, vai refletir totalmente na minha empresa.
A minha empresa tem as minhas características. Então, assim, isso é muito forte. Então, ela veio, pegou as referências, analisou e a gente fez um projeto de layout para que a pessoa, quando ela olhasse para a empresa, ela já visse que tem algo de diferente ali nessa empresa. E é até engraçado que hoje eu faço muito essa análise nas empresas, principalmente quando eu estou fora, quando eu estou aqui em Manhuaçu. Por exemplo, abri uma loja aqui em Manhuaçu de roupa de cama, mesa e banho. E a loja, gente, ela é linda. Aquela placa dourada mesmo, limpíssima. Aquela vitrine bonita, organizada. Aquela roupa de cama que você, assim, você fala assim, nossa, que sonho ter um quarto desse. E quando você passa em frente à loja, tem na calçada, tá perfumado, você passa assim, uau. E quando você olha pra loja, você fala assim, não é barato. Eu tenho certeza que uma roupa de cama, um edredom que tá ali é de 600 reais pra lá, 800 reais pra lá. Então, assim, é o valor que eu precisava da minha loja, a pessoa passar e olhar, poxa vida, eu vou naquela empresa ali, eu sei que não vai ser baratinho, mas eu sei que não tem qualquer coisa naquele lugar. Compreendeu? E quando a gente fez essa reforma, de novo, a gente fez uma nova reforma, aproveitando algumas coisas que a gente já tinha, mas o ambiente remetia totalmente aos novos produtos, né? Gente, nós vendemos demais. A gente tinha dobrado já o faturamento no inverno, né? Essa reforma foi no verão, a gente dobrou o faturamento de novo. Aí o que aconteceu? Eu já estava mais espertinha, mais atenta. Eu falei assim, eu sei onde eu quero chegar. Então agora eu já sei como que eu vou caminhar para isso aí. Eu já vou implementar o delivery na loja. Porque com delivery eu vou aproveitar a estrutura que eu já tenho, eu preciso só de um motoboy, eu já tenho embalagem para delivery. O produto que eu tenho no cardápio eu já faço para o cliente levar. Então eu vou começar a fazer a entrega. Foi uma doideira, porque o início do delivery não é fácil. O motoboy tem um dia que vai, no outro dia não vai, no outro dia ele vai só 2 horas, depois ele deixa a desejar com o cliente. Teve um domingo à tarde, gente, lotado de entrega, eu ligando pro motoboy que já tinha saído com as entregas, demorou mais de 1 hora para voltar. E ele me falou que tinha passado na casa dele para tomar café da tarde. Aí eu fiquei assim, gente, como que eu vou resolver isso? E, enfim, consegui resolver isso com o tempo, quando os motoboys conseguiram ver que tinha uma oportunidade muito grande ali, que a gente fazia muita entrega, mas isso foi quase uns 2 anos para a gente poder conseguir estabilizar o nosso delivery. Aí o delivery estava funcionando, a loja estava ficando lotada durante a semana. Final de semana não tinha mesmo mais lugar para sentar. E aí o que as pessoas estavam me passando na rua e me falando? Dai, eu não tô indo na sua loja porque não tem como, tá muito cheio. E eu via, gente, carro de gente passando na porta indo embora, pessoas passando com família indo para outro local. Porque uma coisa que era muito importante para mim naquela época também, que eu tinha aprendido, que é o quê? É usar a capacidade total do que eu tinha nas minhas mãos. Eu não queria fazer um investimento numa loja, mudar de ponto, só por mudar, porque eu fazia produtos diferentes. Eu queria testar a capacidade total da minha loja. Numa lojinha de 27 metros quadrados, a gente chegou a fazer mais de 80 mil reais de faturamento. E num local que para muitos era mal localizado. Imagina só, uma lojinha desse tamanhozinho, 10 mesinhas na calçada no final de semana, 4 mesinhas expostas durante a semana, a gente fazer mais de 80 mil reais. Então, assim, foi muito bom. E quando a gente chegou nesse patamar de entender que a gente não ia conseguir vender mais, que a gente não tinha estrutura para vender mais, foi quando a gente abriu a nossa segunda loja, foi a nossa segunda filial, nossa primeira filial, né? E essa minha amiga que me chamou para os cursos, para o treinamento, ainda estava aqui com a gente, e ela falou assim, Dai, ela viu o ponto, ela sabia qual empresa que era nesse ponto, no dia que ele vagou, ela pegou o carro dela, passou lá na porta e me ligou e foi lá comigo assim, Dai, aqui vai ser a sua loja. Você vai abrir essa segunda loja aqui, porque ali já deu, você não vai conseguir crescer mais. Então, assim, são portas atrás de portas, né? Ela me levou até lá, fui conversar com os donos do ponto. Tinham 8 pessoas na minha frente e eles tinham tido problemas com a pessoa que estava lá anteriormente e falaram, Dai, eu vou escolher vocês
pelo ramo de negócio de vocês e por tudo que as pessoas falaram em questão assim de vocês serem pessoas corretas. Indicação, né, gente, de outros pontos do meu ponto comercial, no caso que a gente morava. Então, assim, é muito bom a gente ter boas referências, né? E o que aconteceu quando a gente mudou para esse segundo ponto era o que a gente já queria, que era vender mais. E a gente tinha espaço para isso. Então a gente continuou com a nossa loja de 27 metros quadrados e nós passamos para um ponto comercial, uma segunda loja com 150 metros quadrados. Que a gente ia conseguir atender 100 pessoas lá dentro da loja, que a gente tinha uma cozinha ampla, eu podia fazer mais produtos. E a primeira coisa que eu fiz quando, tipo assim, deu certo, o ponto comercial é de vocês, foi fazer o projeto, né, gente? A gente investiu um valor além do que a gente tinha orçado, a gente tinha planejado, mas não foi nada extravagante demais também, né? Conseguimos colocar a loja para funcionar, mas o detalhe para mim que era muito importante era expandir o meu cardápio agora de açaí e de opções com sorvete. E uma coisa que vocês vão entender no caminhar da sua empresa é que por mais que eu tivesse bombado naquela época com o lançamento das taças, eu preciso estar sempre em evidência e inovando. Eu preciso ter produtos diferentes sempre. Então, na minha loja, normalmente de 3 em 3 meses, eu tenho uma criação nova. E agora você está pensando assim, poxa vida, dá que trabalho que vai me dar, como é que eu vou ficar lançando um produto de 3 em 3 meses, um produto diferente? Normalmente, eu lanço um novo produto com tudo aquilo que eu já tenho, que eu já trabalho na minha empresa, que eu tenho uma novidade para o cliente, sem ser algo tão trabalhoso aqui para a empresa, sabe? E uma coisa que marcou muito quando a gente foi para essa filial, para essa loja maior, gente, é que eu comecei a utilizar um Instagram uns 2, 3 meses antes de ir para essa loja. Foi quando eu comecei a utilizar o Instagram, utilizar os stories. Eu não sabia como funcionava a ferramenta de stories também, né? Então, assim, eu fui criando uma conexão muito grande, muito natural com o meu público. Porque o que eu já entendia nessa fase? Se eu não aparecer aqui, se eu não me conectar com o cliente, vai vir outra empresa, vai se conectar. E a partir daí, gente, eu consegui entender que eu ia ter que trabalhar 3 pilares muito importantes e trabalhando sempre. A roda agora não volta para trás mais, ela vai estar sempre girando para frente. Que é trabalhar com a mídia digital, Instagram, WhatsApp, Facebook, isso vai estar do nosso lado sempre, a gente tem que estar sempre em evidência ali. A gente tem que sempre entregar uma experiência encantadora para o nosso cliente. Que é o que é essa experiência encantadora? Produtos diferentes do que já tem no mercado, um sabor que seja assim, aqueles produtos artesanais que você fica com vontade de comer mais. E o terceiro é um layout que chame a atenção do nosso cliente, que realmente remeta a tudo isso que a gente entrega para ele. Então, esses 3 pilares são fundamentais para a gente poder trabalhar. Sabe por que eu tô aqui hoje falando com você? Porque a partir desse momento que eu decidi que eu ia ser o sucesso do nosso negócio, que eu ia colocar minha cara ali na frente, que eu ia mostrar para todo mundo como que funcionava a nossa loja, a nossa empresa, ia fazer esses produtos totalmente diferentes do mercado, começaram a aparecer outras pessoas de outras sorveterias que às vezes estavam no mesmo momento que eu tinha passado lá atrás. Não sabiam o que fazer, não sabiam como fazer, queriam aprender a fazer aqueles produtos, aquelas taças, e eles começavam a me mandar mensagem. E assim, diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido antes, de poder perguntar para uma pessoa como que eu faço isso, a pessoa totalmente me ignorar, eu falei assim, eu não posso fazer isso, eu preciso compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E eu lembro que um certo dia meu marido virou para mim e falou assim, Dai, mas você vai compartilhar para a pessoa o segredo do nosso negócio? Se a pessoa vir da cidade, abrir um negócio aqui, e ele deixou aquela dúvida no ar, mas eu... Sabe quando o seu chamado é maior que tudo? E eu não conseguia ver quando a pessoa compartilhava comigo o momento que ela estava passando, eu vivia aquilo na pele junto com ela, porque às vezes eu já tinha passado por aquilo. Então eu comecei a receber 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50 pessoas
querendo saber, querendo aprender a fazer aqueles produtos. Foi quando eu abri a primeira turma do curso da sorveteria de sucesso. Eu criei um grupo no WhatsApp, eu falei assim, gente, isso aqui não é meu foco, mas como vocês me chamaram para isso, eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu faço na minha empresa. Não existe nenhum segredo mirabolante, nenhuma receita que tem que ter toque, jeito, dom. Mas eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tô aplicando na minha loja, que eu fiz minha loja crescer. Porque às vezes tudo aquilo que você está passando, que você está precisando passar, crescer, eu já passei, eu já vivi isso, sabe? E enfim, abri a primeira turma, gente, eu não consegui mais sair desse mercado. Porque a primeiro momento eu fui porque as pessoas me procuraram e eu continuei porque eu vi quantas e quantas empresas conseguiram mudar o seu destino, quantas pessoas conseguiram dobrar o seu faturamento, triplicar o seu faturamento, ser recolocado no mercado. Às vezes a concorrência já tinha vindo, já tinha acabado com o negócio dela e ela se recolocou no sucesso. E assim, eu tenho vários depoimentos de alunos que falam assim pra mim, Dai, hoje a minha empresa é outra, meu faturamento subiu, dobrou e depois triplicou. Eu tenho uma aluna que eu lembro que eu passei por uma pandemia também, né, gente? Foi algo assim totalmente inesperado para mim. Eu dei uma pausa nos cursos porque o Rodrigo, quando a gente veio conversar sobre ser o videomaker, né? Ele me indagou assim, Dai, tanta gente ficou rico na pandemia porque vendia curso demais. Por que você não fez isso? Porque eu não conseguia, naquela época de pandemia, ensinar vocês a venderem muito numa pandemia, sempre foi algo que a gente nunca tinha passado. Eu precisava passar por aquilo para depois poder falar com consciência, com certeza, aquilo tudo para você. Mas eu tive uma aluna que ela adquiriu o curso 3 meses antes da pandemia, foi a Natália. A Natália tá ali pertinho de Belo Horizonte. E a Natália tinha uma loja no centro. E no dia ela perguntou se ela podia fazer uma videochamada comigo. Eu falei assim, olha, eu tô mais tranquila, pode fazer videochamada. Ela me mostrou a localização dela, a loja dela, o que ela vendia, o que ela fazia. E ela falou assim, eu tô na melhor localização da cidade e a minha loja não vende quase que nada. O que eu faço aqui? Eu disse, olha, o primeiro momento a gente vai mudar um posicionamento. A gente começou a conversar, ela foi para fazer o projeto da loja dela, só que antes do arquiteto vir visitar ela, veio a pandemia. Aí ela virou pra mim e falou assim, Dai, o que eu faço agora? Eu falei assim, agora você faz delivery. É claro que eu falei aquilo com a maior certeza, com a maior convicção de que daria certo pra ela, porque eu já tinha um delivery bem implantado e o meu delivery voou na pandemia, a gente faturou perto do que a gente faturava já com loja aberta na pandemia. Mas eu falei aquilo, gente, sem ter a certeza se aquilo daria certo pra ela. Eu só posso dizer pra vocês que ela saiu da loja, ela me mandou os prints, sabe? Às vezes de 8 pedidos por dia com loja aberta no centro da cidade para 80 pedidos. Hoje a Natália ela é referência quando se fala em delivery na loja dela. Ela é a top 1 do iFood na loja dela, ela tem o delivery próprio, ela fabrica açaí e uma coisa que ela fala, Dai, tudo que você faz eu faço igual. Porque o que você faz eu sei que vende. Mas é claro que ela criou aquela cultura ali na cidade dela, né, gente? Então, assim, eu tô aqui para dizer para vocês que o método funciona para mim, funciona para Natália, funciona para Damares. A Damares estava numa cidade pequena, em média 15 mil habitantes. E quando ela me procurou, ela falou assim, Dai, eu não sei o que fazer mais. Peguei a sorveteria que era dos meus sogros e na reta da nossa cidade tem 11 sorveterias, uma briga louca, desleal com concorrência e a gente não tá conseguindo vender. Então, assim, eu falei assim, então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é destacar da concorrência. Você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer as taças, você vai começar a fazer brownie, sorvete brownie. Além das taças de açaí que eu ensino no curso, gente, a gente tem um produto que se chama sorvete brownie, que eu tenho um sonho de patentear esse nome, esse produto, para apenas quem fizer o nosso curso poder fazer essa sobremesa. Porque é uma taça de sorvete, que o sorvete é algo mais melindroso de se trabalhar com ele, de se criar uma taça, que ele é mais doce, é mais difícil aquela combinação que ressalte o sabor dele.
Porque chantilly com sorvete não combina, combina no milkshake, mas numa taça de sorvete eles se unem, você não tem aquele destaque do chantilly. Então o sorvete brownie vai brigadeiro, vai brownie, vai pedacinhos de outros chocolates, vai morango, mas tudo na medida certa para ficar aquela combinação para a pessoa comer do início ao fim. E a Damares, gente, ela aumentou em mais de 300% o faturamento dela. Rodrigo, pega o print da Damares e coloca aqui. A Damares está numa cidade próxima à minha. E eu vou pegar meu telefone aqui para eu ler para você o que a Damares me falou no dia que ela me mandou mensagem. Daiane, só que como te falei, a cidade tem 30 mil habitantes para 11 sorveterias. Umas pessoas mais fura-olho que outra. Só Jesus. Eu estou focando no meu comércio. Só que nesse caso terei que sempre que inovar, mudar, fazer coisas novas. Uma coisa que reparei, Daiane, eles nem olham preço. Não. Eles sabem que eu postei que fulano tomou, graças a Deus aparece. Graças a Deus parece que estou acertando. Às vezes falo muito em você. Primeiramente a Deus, que me abençoou em te conhecer. E depois que você me ajudou muito, pois sou muito grata. Como te falei da nossa história, aquela vez meu sogro deixou isso aqui uma bagunça. Graças ao seu curso, estamos conseguindo vencer. Obrigado mesmo, de coração. E assim, gente, como a Natália, que está ali em BH, a Damares está numa cidade próxima a minha aqui. Tem a Kátia do Rio de Janeiro. Tem o Matheus, que está lá pertinho do Pará, na terra do açaí. E o que eu quero te mostrar com isso é que cada um está numa região diferente, num estado diferente. E que dentro do nosso treinamento Sorveteria de Sucesso, as coisas são feitas para darem certo, independente da sua região, da sua cidade, de quantos habitantes tem na sua cidade. As coisas realmente funcionam. E ali dentro do curso você vai aprender a fazer essas taças que entregam experiência para o seu cliente. Elas não são enjoativas. Cada mousse é feito de forma artesanal para a gente ter um produto que o cliente não vá no supermercado, seu concorrente não consiga ir no supermercado e ter algo igual ao seu, porque tem que ter o seu toque. E cada produto, gente, é pensado para ser feito na sua sorveteria, na sua saiteria. Forma de fazer, como você vai ensinar o seu funcionário a fazer, onde você vai armazenar tempo de validade desse produto. Você vai aprender cada uma das montagens das taças. Você vai aprender a decorar o prato que o cliente chega e fala uau! E esses pratos, gente, a decoração deles sai por menos de 10 centavos a unidade. Então, assim, é uma das decorações mais lindas com o menor custo possível de decoração para esses pratos. Você vai aprender a fazer brownies, você vai conseguir embalar esse brownie, ter produto com maior validade. Porque eu sei, gente, que sorveteria, que açaiteria tem pico de venda. Então, não adianta a gente querer fazer um monte de produto que estraga, nem querer estar fazendo produto ali no horário de pico, que a gente não vai conseguir dar conta da demanda, não é verdade? Então, os nossos produtos você pode fazer uma quantidade bacana, ele tem a data de validade, de armazenamento desses produtos. E uma das coisas mais importantes, que é a combinação de sabores de cada produto, que tem aceitação por todos os alunos que colocam isso tudo em prática. E uma coisa que você vai levar para a sua vida, que você tem ali dentro do curso, são várias e várias formas de combinações de produtos, de criação de produtos diferentes. Uma outra coisa também que é muitíssimo importante, a gente está no inverno. Eu contei para você que no meu primeiro inverno de lançamento, a gente vendeu muito mais taças de açaí que de brownie quentinho, né? Mas como a empresa cresceu muito e estabilizou, no inverno a gente também tem uma demanda de chocolate quente, de pãozinho de queijo, de produtos que remetem a essa época do ano, que por mais que não seja o produto principal, foco da sua empresa, você precisa fazer esses produtos, eles têm que ser de qualidade, tem que ter aceitação pelo público, que eles vão deixar a sua loja cheia no final de semana. E eu me lembro direitinho do dia que eu mais recebi mensagem de pessoas querendo aprender com a gente, né, a fazer esses produtos. Foi um domingo
mês de junho, a gente tinha reinaugurado a loja fazia um mês, né? Tinha inaugurado a primeira filial e era 4 horas da tarde. Tava sem luz. Deixa eu pegar uma água aqui. A gente tava sem luz, porque a Energisa foi da manutenção num poste. Gente, eu lembro que eu gravei um story. A loja estava lotada de cliente e as minhas meninas estavam na cozinha fazendo sair a luz das lanternas do celular. E assim, foi um dia que marcou muito a nossa história, em saber que a pessoa estava ali porque ela sabia da experiência que ela ia ter naquele momento, naquele lugar, naquela loja. E o escuro, mesmo estando em falta alguns produtos por conta da falta de luz, isso não impediu que elas fossem para a nossa empresa. E foi quando realmente a gente conseguiu validar o nosso método e entender que a gente tem uma empresa que vende o ano inteiro e que a gente tem aqueles picos de venda de verão. E eu tô aqui para te convidar para vir fazer parte desse método, a aplicar cada uma das coisas que a gente ensina ali dentro do curso. Eu não conseguiria te ensinar isso aqui nesse vídeo. Tem que ser ali internamente, que você vai ter tempo, você vai adquirir o curso e você tem um ano para acessar esse curso. Para ver quantas vezes você puder, volta no vídeo, viu a receita, precisa retomar ali, vai montar a taça, coloca o vídeo ali para você montando no passo a passo, que a gente monta, eu explico de uma forma também, a gente cria um sistema que vira uma padronização de taça. O que vai primeiro, o que vai em segundo, o que vai no meio da taça ali, a gente vai colocar o açaí, como que a gente vai finalizar ela agora, por que a gente criou isso, por que eu criei isso? Porque eu preciso fazer isso, eu preciso delegar para as minhas meninas, eu preciso que você aprenda a fazer e eu preciso que você consiga delegar, eu preciso que você comece a crescer o seu negócio e comece assim a ter muitas pessoas fazendo essas taças para você vender cada dia mais. E quando você fizer parte da Sorveteria de Sucesso, eu quero que você consiga acompanhar os ciclos que aconteceram na minha vida, na vida da minha empresa. Olha só, eu saí de uma lojinha de 27 metros quadrados, fui para uma filial 5 vezes maior. E chegou um ponto nessa filial, gente, que eu tinha 2 opções. E a gente sempre vai crescer, crescer, crescer. E eu quero que você faça isso também, até chegar àquele ponto. E agora? Eu estabilizo, fico aqui onde eu tô, porque onde eu tô já não tem mais estrutura para crescer. Porque eu já estava com o delivery bem estabilizado, a loja ficando cheia durante a semana, final de semana. E o que aconteceu nesse momento? Apareceu uma oportunidade de um ponto de 300 metros quadrados, que é esse ponto que eu tô hoje. Com certeza você já viu foto e vídeo desse ponto, porque é a minha paixão essa loja. Ela ficou do jeitinho que a gente sempre sonhou. Eu já estava numa boa estrutura, já tinha brinquedo para criança, já tinha uma segunda loja onde eu conseguia atender um público mais jovem, que gostava de ficar mais com mesa na calçada. E assim, o negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ele chega a um ponto que ou ele cresce bagunçado, ou ele baixa um pouquinho e estabiliza para a gente conseguir atender todo mundo. Eu estava nesse ponto de estabilização, sabe? E quando apareceu esse ponto, eu olhei e falei assim, gente, eu já estou visualizando a minha loja nova aqui nesse ambiente. E o que eu fiz? Foi uma decisão muito rápida, mas a vantagem da gente ter uma sorveteria próspera, que eu não estava planejando, mas eu tinha caixa, dinheiro, né, gente? Para poder fazer esse investimento grande, mesmo sem um planejamento no momento, mas visando que seria para o crescimento da empresa, né? A gente veio para um ponto de 300 metros quadrados e eu fiz um deck, porque a entrada dele era assim, ó. Eu fiz um deck de madeira para poder colocar as mesas e as cadeiras. E olha só que interessante, a loja menor, eu atendi um público jovem, que eles queriam mais liberdade, ficar com mesa na calçada, né? E na outra loja, eu atendi um público que eu não conseguia atender na loja menor, que era o quê? Era um público mais família, que tinha criança, queria levar o pessoal para poder brincar na loja. Nessa loja, eu consegui atender os 2 públicos
num espaço só. Eu tenho deck, para quem quer ficar ali tomando aquele ventinho no rosto gostoso, tomando um açaí, sem barulhada de criança, que o pessoal também reclamava comigo das minhas crianças que gritavam muito, mas eu não abandono as minhas crianças porque elas nunca esquecem da tia Daiane, né? E aqui na loja, além de uma estrutura linda, a gente conseguiu colocar um brinquedo bem maior, construir um público bem maior. E uma coisa que já estava pegando muito para mim, que foi uma parte crucial quando eu tomei a decisão de realmente vir para cá, é que o delivery estava sufocando a cozinha da loja. Então, assim, de qualquer forma eu teria que tomar uma decisão no ponto que eu já estava, que eu ia ter que tirar o delivery lá de dentro. Então, quando eu peguei esse ponto grandão, consegui juntar as duas lojas, que eu tinha muito mais espaço que nas duas, e ainda ter um espaço só para o delivery, gente, foi assim, o casamento perfeito. Atendia os públicos que eu já atendia de forma mais confortável, consegui atender mais pessoas, atendia minhas crianças de forma melhor, consegui separar a parte de milkshake que estava crescendo. O meu milkshake fazia assim, crescia, baixava um pouquinho, crescia, baixava um pouquinho, porque milkshake é um produto que às vezes a pessoa não quer ficar esperando tanto, né? Então eu tenho uma área só para isso, só para fazer os milkshakes ali, para ser um atendimento mais rápido. E o delivery, gente, eu consegui sair de uma média aí de 140 entregas num domingo, que é uma boa entrega, né? 140 até 160. Porque o que acontecia? Eu tenho certeza que você passa por isso. Eu chegava a 160 entregas, uau, a gente bombou, agora a gente vai fazer 200. Só que a gente fazia 160 entregas, como sufocava muita cozinha, não tinha como ampliar bancada, colocar mais mesa, colocar mais freezer, que eu já estava usando capacidade total na cozinha, ele dava uma baixadinha, porque às vezes demorava um pouco mais para chegar para o cliente, às vezes chegava derretido, isso acontece. A realidade que eu mostro para vocês o sucesso aqui, mas todo dia eu tenho um probleminha diferente para resolver. Do mesmo jeito que você entrega um açaí derretido, às vezes eu entrego um açaí derretido aqui, mas eu corro logo para resolver esse problema com o cliente. Não sei se você faz isso. Mas a gente conseguiu sair aí de 140 entregas para mais de 260 entregas num domingo. Então, assim, se eu tivesse com a cozinha do salão, com a cozinha do delivery junto, eu não conseguiria fazer isso. E a nossa meta, gente, hoje, vou falar meta de valores, tá? Eu saí de um faturamento quando a gente inaugurou de perto de 120 mil reais. Depois fui para uma média de 240 mil reais quando eu fiz a reforma da loja, né? Depois ficou entre 180 e 240 reais por um tempo. E quando eu comecei a crescer a empresa, né? Comecei a fazer os produtos, lançamento de cardápio, reforma de loja, a gente foi assim. No outro ano a gente fez 500 mil de faturamento anual, tá? 600 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. E esse ano de 2023, a nossa meta é chegar nos 2 milhões e 300 mil de faturamento. Porque a gente cria um ciclo e de acordo com que esse ciclo vai fechando, a gente vai crescendo, a gente não fica só pacata. E a importância de você entrar na sorveteria de sucesso hoje é que você vai entender que você vai sair da inércia. Você vai ser aquela sorveteria a primeira a estar inovando sempre. Então, se você faz um produto hoje, você já está preparado para o seu lançamento daqui a 3 meses, que vai sair do cardápio daí a 6 meses, que vai entrar um outro produto e esse ciclo não tem fim. Porque você precisa entender que para você ter uma sorveteria de sucesso de verdade, você precisa ter uma empresa que inova o tempo todo. E um momento você vai estar inovando no seu layout, no outro momento você vai estar inovando no seu cardápio, no outro momento você vai estar criando produtos diferentes que você não vai parar com esse ciclo mais. Então, o convite que eu tenho para te fazer hoje é para vir dobrar, até mesmo triplicar o seu faturamento com a sorveteria de sucesso.